Fala guerreiro, fala guerreira, aqui professor Thiago Charme para mais um vídeo de língua portuguesa, mais uma resolução de questão aqui para a SPSEC. Então, muita atenção aqui, pessoal, porque o que a gente vai abordar aqui é muito interessante, baseado justamente em uma questão. E a questão que eu estou falando para vocês, ó, é essa que vai aparecer aí, ó. Essa questão diz o seguinte, ó. Abre aspas, desde 2007, quando foi criado o Ministério das Cidades, identificam-se avanços importantes na busca de diminuir o déficit já crônico em saneamento. As expressões sublinhadas acima desempenham, respectivamente, as funções sintáticas de... Bom, aqui nós já entramos nessa questãozinha aqui, ó. Opa! Voltou lá. Já entramos nessa questãozinha aqui, ó, função sintática. O que é função sintática? E aqui, pessoal, vocês já tem que começar a assimilar esses nomes, essas nomenclaturas da gramática, porque na prova ela vai aparecer direto. Então você tem que saber aí a diferença da questão fonológica, quando ele pede a questão morfológica, né, que tem a ver com a morfologia, quando ele pede a questão sintática e a ver com a sintaxe, análise sintática, quando fala de semântica e por aí vai. Todas essas nomenclaturas da gramática são importantíssimas para que você entenda o que o enunciado está pedindo. Então, se vocês ainda não conseguiram encaixar bem do que se trata aí função sintática, eu vou mostrar rapidamente para vocês num esquema aqui que eu montei bonitinho aí para a gente analisar, beleza? Para que vocês saiam sempre na frente aqui, porque aqui é sem frescura. Vamos lá, então análise sintática, sempre que eu falar em análise sintática, eu estou me referindo então aos termos da oração. Falar em termos da oração, eu já tenho oração, quer dizer que toda a minha análise ela vai estar envolvida aqui com um verbo. Então existe um envolvimento aqui verbal, totalmente. Quando eu falo de oração, eu falo de verbo. E ponto final. Tranquilo aqui? Tranquilo. Então assim, quando a gente fala então da questão da oração e da análise aqui, eu vou analisar o seguinte. Os termos essenciais, termos integrantes e os termos acessórios. Então, a análise sintática ela vai se dividir nesses grupos aí. Quando eu falo em termos essenciais, eu falo daqueles termos que não podem faltar. Quer dizer, não é que todos eles precisam existir dentro da oração, dentro do período. Na verdade, um deles precisa estar ali na oração. E são eles, o sujeito e o predicado. Então, uma oração pode não ter sujeito, como a oração sem sujeito, né? Mas ela sempre vai ter o predicado. Beleza? Aqui, fechou? Então aí os termos essenciais, sujeito e predicado. Termo integrante é aquele termo que vai integrar a oração, ele vai integrar essa oração aí e vai ter esse complemento. Ou seja, ele é necessário sim para o complemento ali para o entendimento daquela oração. É super necessário ele estar aqui. E quais são os termos integrantes? E tem uns termos acessórios aqui, esqueci de mostrar para vocês. E os termos integrantes que vão ser, então, o complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva. Então, são os três subgrupos, três itens aqui que se inserem, então, nos termos integrantes. Já os termos acessórios, quando a gente fala então em acessório, pensa no relógio, na pulseira, no brinco, que são coisas que são dispensáveis, digamos assim. Vocês podem sair sem esses acessórios, né, pessoais. O termo acessório ele funciona basicamente dessa maneira. Eu posso não utilizar o termo acessório, porém, quando eu faço uso desse termo acessório, ele vai me proporcionar um entendimento muito melhor, às vezes muito maior, né, do que
o entendimento que eu tinha sem ele. Então é muito importante quando se faz a utilização aí do termo acessório que tenha isso em mente. Ele é acessório, se ele não estiver, beleza, mas se ele estiver, ele vai estar ali justamente para cumprir um papel importante dentro da oração. E aí nós temos como termo acessório o aposto, o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Pensando aqui no complemento verbal aqui, quem faz parte do complemento verbal? O objeto direto e o objeto indireto, que são os complementos do verbo, né? Então, vai depender aí, então, do tipo de verbo que vai se atribuir, eu vou ter esse objeto. Se eu tiver um verbo transitivo direto, eu vou ter um objeto direto. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, eu vou ter um objeto indireto. Tudo bem? Lá no aposto, por exemplo, nos termos acessórios, eu tenho 3 tipos de aposto, né? Então, esses 3 tipos aqui, os 4, né? O explicativo, o recapitulativo, o enumerativo e o comparativo, são tipos de apostos extremamente importantes no momento de fazer a análise sintática. Agora, pessoal, isso aqui eu vou deixar para vocês aqui na descrição, para vocês fazerem o download aí à vontade desse mapa aqui, para vocês poderem fazer as anotações à vontade aí de vocês. Mas agora a gente vai voltar para a questão. Por quê? Porque aqui nessa questão pedindo a função sintática, então, as expressões sublinhadas acima desempenham respectivamente as funções sintáticas, eu preciso saber. Ali, por exemplo, quando eu olho para as alternativas, a alternativa A diz o seguinte: sujeito paciente e objeto direto. É justamente isso que nós acabamos de ver ali. Então, o sujeito e o objeto direto fazem parte daquele esquema da análise sintática, né, da função sintática. Agora, vem cá comigo, ó. Quando eu falo em sujeito, beleza, eu entendo o que é um sujeito, eu entendo o que é um sujeito indeterminado, um sujeito simples, um sujeito composto. Agora, sujeito paciente, veja só, ele fala de sujeito paciente na alternativa A e na B ele fala de sujeito agente. Caramba, o que é um sujeito agente e um sujeito paciente? Aqui, pessoal, se vocês observarem, nas demais alternativas, na C, ele também vai falar de sujeito paciente. Na E, ele vai falar de sujeito paciente de novo. Então, pessoal, a nossa questão aqui, essa questão toda aqui de língua portuguesa, de análise de função sintática aqui, é exclusivamente de voz verbal, né? Aqui, mais especificamente, ele falando de voz passiva. E aí, nós vamos entender melhor o que é a voz passiva aqui dentro. Primeiro, vamos analisar aqui bonitinho o que está destacado, que ele precisa que nós façamos ali a análise, beleza? Então, assim, primeiro, sujeito, vocês sabem, é aquele que faz a ação do verbo. Quando eu falo de sujeito paciente, ele sofre a ação do verbo por alguém. Quando eu falo de sujeito agente, é que ele age sobre o verbo. É basicamente isso. Então, isso é quando nós estamos falando da questão aí de voz do verbo, beleza? E aí o que acontece? Nós temos ali também a possibilidade de pensar em objeto direto. Quando eu penso em objeto direto, eu estou pensando aqui, existe um complemento do verbo. Para ser objeto direto, pessoal, ele não pode ter preposição, certo? Preposição entre o verbo e o complemento. Não pode haver essa preposição para eu considerar um objeto direto. Só vai haver preposição quando é o caso de ser um verbo transitivo indireto, que aí eu tenho o verbo, a preposição e depois o complemento desse verbo. Tudo bem até aqui? Beleza. Vamos lá então, que eu quero analisar com vocês esses 2 pedaços aqui, ó. Então vamos lá. Ele quer que nós façamos a análise das expressões que estão sublinhadas. Então, o que é o Ministério das Cidades? Respectivamente, é um sujeito paciente? É um sujeito agente? Ou é um objeto direto? Porque são as possibilidades que eu tenho aqui
da primeira parte, né? Se ele está pedindo respectivamente, a primeira sublinhada é Ministério das Cidades. Para eu saber disso, vamos localizar o verbo desse Ministério da Cidade. Eu tenho aqui, pessoal, essas duas possibilidades, ó. Eu tenho foi e eu tenho criado, beleza? Aqui a gente já entra naquela questão de que eu estou falando de uma voz passiva analítica. Por quê, gente? E aí vocês vão entender por que, fortemente que entender por que Ministérios da Cidade não pode ser objeto direto aqui, de forma alguma. Porque para ser objeto direto, ele precisa ser complemento de verbo. E eu não tenho. Eu tenho aqui um artigo, aqui eu tenho verbos, mas esses verbos eles estão completando ali a ideia justamente da voz passiva analítica. Então nós temos a voz passiva analítica e nós temos a voz passiva sintética. Lembram disso aqui? Beleza aqui? Para ser a voz passiva analítica, eu preciso ter sujeito, eu preciso ter o verbo ser e eu preciso ter o particípio do verbo principal, que é o que acontece aqui, ó. Eu tenho o verbo ser, né, que é o foi ali, e o verbo criado. Foi criado o Ministério das Cidades. O que acontece aqui? O meu sujeito ele está deslocado, mas instintivamente eu já começo a ter a ideia de que esse sujeito ele está sofrendo a ação do verbo. Então, é basicamente como se eu fizesse o seguinte aqui, ó. Quando eu falo, ó, voz passiva analítica, então, sujeito, verbo ser, particípio e o agente da passiva. O agente da passiva vai ser o sujeito paciente. Então, eu tenho o sujeito lá, a ação desse verbo, ele vai estar fazendo essa análise. Então, olha só vai haver voz passiva quando houver objeto direto, quando houver um verbo transitivo direto. Então, nesse caso, nós temos que desmembrar totalmente essa estrutura aqui, tá? Então, é basicamente eu dizer o seguinte, como o verbo ser está aqui, né? O foi. E eu tenho esse verbo aqui, que é o verbo principal, só que ele está no particípio. Sendo o verbo principal, ele não estaria como criado, né? Ele estaria de outra maneira aqui, como um verbo de ação, como um verbo que estivesse agindo, e não no particípio. Ou seja, alguém, é como se a gente escrevesse essa frase da seguinte forma, ó. Vamos colocar aqui, o governo, né? Vamos botar assim, o governo federal criou o Ministério das Cidades, beleza? Então, tá aqui, tá aqui. O que acontece aqui, ó? O verbo criar, que é esse verbo aqui que está no particípio, né, aqui na frase, e se ele está no particípio é porque ele é um verbo que ele foi transformado, ele é o verbo principal. Então, quando eu vou passar para a forma de ação aqui, aí eu tenho isso aqui. O que acontece aqui nessa frase é o seguinte, o sujeito, agente, ele não aparece aqui, ele não aparece. E o Ministério das Cidades, nessa estrutura aqui, que eu acabei de escrever, o Ministério das Cidades, ele vai ser o quê? O governo federal criou. O governo federal criou o quê? O criou aqui é o verbo transitivo direto. Beleza? Eu vou apagar essa, para não complicar vocês aqui, ó. Então, verbo transitivo direto. Portanto, o Ministério das Cidades, aqui nessa estrutura que eu estou colocando para vocês, vai ser o objeto direto. Ok? Beleza? Então, aqui nós não temos agente da passiva, tá? Aqui nós temos um sujeito que é um sujeito agente, eu tenho uma ação provocada por esse sujeito aqui, e nós temos o objeto direto. Beleza? Então, o que vai acontecer neste caso?
O que era objeto direto, aqui a gente vai fazer a transformação então para a voz passiva, para tirar a prova aqui já do primeiro que está sublinhado. O que é objeto direto passa a ser sujeito paciente. Entenderam? Ele vai se tornar um sujeito paciente. Então, objeto direto se torna sujeito paciente. É quando a gente faz aquele X, aquele cruzamento aqui, tá? Então, o que era sujeito agente, que é o governo federal, ele vai se tornar agente da passiva. O que era objeto direto vai se tornar o sujeito paciente. Então, meus amores, ele vai ficar da seguinte forma. Se aqui o Ministério da Cidade é o objeto direto, então a gente vai colocar aqui, ó. O Ministério das Cidades. E aí, o que eu preciso ter mais? Então, agora eu já tenho um sujeito paciente, né? Então, ele vai ter que sofrer essa ação. Eu tenho esse sujeito. Eu tenho que ter o verbo ser, que é o como está lá em cima. Ó. O Ministério das Cidades foi... E aí, eu preciso ter esse verbo ser, que ele vai ser acrescentado aqui na minha frase, mais o verbo principal no particípio. Então, o verbo criou, ele vai se tornar o verbo criado. Então, foi criado. Tá? Foi criado. E aí, junto com esse criado aqui, após esse criado, basicamente, 90% das vezes eu vou ter o por ou o pela, né? Então, foi criado pelo... Lá, o meu sujeito, então, que era o sujeito agente aqui, ele passa a ser o agente da passiva, porque eu tô aqui, ó, com o meu sujeito paciente, então eu tenho o agente da passiva, pelo governo federal. Beleza. Tá, mas e aí, professor? Não tem governo federal lá na frase. E outra, tá escrito lá, ó, foi criado o Ministério das Cidades. Meus amores, é exatamente aqui que está a grande sacada dessa questão. E é por isso que as vozes verbais são tão estudadas dentro da análise sintática. Por quê? Porque aqui a gente tem uma inversão de ordem. Ou seja, o sujeito está lá no final da minha frase, da construção aqui, tá? Essa desconstrução aqui, ela acontece justamente porque ele não mostra quem é o sujeito, tá? O sujeito agente aqui. Ele não apresenta para mim o agente da passiva. Ele não apresenta o sujeito da passiva por quê? Uma das grandes sacadas do sujeito paciente, de eu transformar isso na voz passiva, é justamente de qual ênfase que eu quero dar. Para quem que eu quero dar a ênfase? Eu quero dar ênfase para o autor, né, dessa criação, para quem criou o Ministério das Cidades, ou eu quero dar ênfase para o Ministério das Cidades, para esse objeto de pesquisa, para esse objeto que foi criado? Se for para o objeto que foi criado, no caso, o agente ali, o Ministério das Cidades, então eu dispenso a utilização do sujeito agente aqui. O autor, né? Aqui eu dispenso a aparição dele assim diretamente. Então, por isso que há essa desconstrução aqui da minha frase. Então, o que vai acontecer? Quando eu dou essa sacada aqui, já de início, que eu tenho o verbo ser e eu tenho um verbo no particípio, opa, foi criado. Então, aqui essa frase só pode estar na voz passiva. Então, eu preciso desconstruir toda essa frase aqui para não cair na armadilha de achar ou de pensar que é objeto direto. Muito menos de considerar que seja um sujeito agente. Por quê? Porque quando eu faço isso aqui, ó, eu já tenho, ó, o Ministério das Cidades foi criado. O grande toque aqui é porque na frase ele está desde 2007, quando foi criado o Ministério das Cidades. Então, quando foi criado o Ministério da Cidade, ele não está dizendo por quem que ele foi criado, né? Mas ele apresenta para mim que eu tenho um sujeito paciente. Eu não tenho um sujeito agente, porque eu tenho aqui, ó, o verbo ser e eu tenho o verbo no particípio.
Beleza, pessoal? Então aqui o Ministério das Cidades é o sujeito paciente. Então já cá eliminamos aqui a letra B. Eliminada a letra B. Não é sujeito agente, beleza? O que ele não é também aqui? Não é objeto direto, porque ele precisa precisa complementar um verbo, e não é isso. Né? Quando eu digo que foi criado, a única coisa que me vem na cabeça quando eu digo que foi criado é perguntar, foi criado por quem? O Ministério das Cidades foi criado pelo Ministério das Cidades? Não pode. E nem isso nem vai deixar com que ele seja um complemento, tá? Com que ele seja complemento de verbo. Não é isso que acontece aqui, tá? Não é objeto direto ou indireto que vai acontecer aqui. Beleza, pessoal? A gente já viu aqui na transformação, no entendimento dessa construção aqui, que o que nós temos aqui é um sujeito paciente. Portanto, já eliminamos a C e eliminamos a D. Nos resta agora saber se a segunda, tá? Esse segundo termo aqui, avanços importantes, é sujeito paciente ou é objeto direto. E aqui, meus amores, é onde cai muita gente, é onde vai haver essa dúvida aqui enorme. Mas para isso, o que nós vamos fazer aqui, ó? Para isso, eu vou apagar aqui para vocês e aí nós vamos nós vamos analisar então a segunda questão, tá? Agora aqui nessa segunda parte, nós temos o que nós chamamos então da voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? A gente já identifica da seguinte forma. Vamos colocar essa frase aqui embaixo, ó. Identificam-se, ó. Opa! Vamos botar aqui, ó. Já tem, ó. Identificam-se aqui avanços importantes. Tá? O que a gente precisa ver? Aí tá, na busca de diminuir o déficit, beleza. Bom, primeiro, vamos localizar o verbo. Localizamos o verbo, aqui vamos adiante. Primeiro, localizar o verbo. Nosso verbo está onde? Verbo identificar, né? Então, estamos aqui com o nosso verbo, identificar. Beleza? Então, vamos lá. Aqui vocês já perceberam que nós não temos o verbo ser e nós não temos um verbo no particípio. Então, aqui nós já temos um verbo de ação. Agora, é a gente sacar o seguinte. Então, quando eu faço essa inversão, aí eu vou ter avanços importantes são identificados. E aí, esse verbo, que é um verbo transitivo direto, ele passa a ser um verbo, então, que ele vai estar no particípio. Daí, lembram como eu fiz o esquema para vocês lá no início? Então, eu tenho, quando eu vou transformar, então, um sujeito paciente aqui, na voz passiva analítica, aqui eu tenho, então, sujeito paciente, verbo ser, mais o verbo principal no particípio, então o verbo principal lá, que é o identificar, ele vai para o particípio, e aí eu tenho o agente da passiva depois, que da mesma forma como acontece do outro, ele não aparece aqui. Então nós temos avanços importantes são identificados. Agora, por quem que são identificados, não interessa aqui, pessoal, não interessa nesse momento. Certo? É aquilo que eu falei para vocês. O autor não importa quando eu faço essa transformação para a voz passiva. Então, eu estou dando uma ênfase para outro ponto importante aqui dentro da minha oração. Portanto, pessoal, avanços importantes não pode ser objeto direto. Porque quando eu faço essa análise, eu entendo que eu tenho essa partícula aqui que vai me dizer que isso aqui é uma partícula apassivadora, que ela está transformando isso que eu tenho aqui num sujeito paciente. Né? Então ela está fazendo essa transformação. Então é o verbo principal, o verbo transitivo direto aqui, mais a partícula C, mais eu tenho aqui então
essa finalização aqui, tá? Então é aqui, e o sujeito paciente, então é aqui que interessa para nós toda essa análise da voz passiva aqui principalmente, tá? Então não pode ser a letra A nossa alternativa correta é a letra E, então é a nossa alternativa certa aqui. Certo, pessoal? Então, obrigado por assistir então esse vídeo até aqui. Espero que nas próximas aulas nós vamos fazer novas avaliações aqui. Vocês perceberam que só para a gente fazer a análise de uma questão aqui, teve todo esse aparato aqui para chegar a esse resultado, para ter certeza disso. Essa é uma questão muito pontual, pessoal. Como eu falei para vocês, as questões, né, de análise sintática, as questões gramaticais aí da SPSEC, elas querem que vocês reflitam e analisem aquilo que vocês estão lendo, tá? Então é muito importante que vocês se atentem totalmente aqui, sempre catem o verbo dentro das frases, quando se tratar principalmente de função sintática, de análise sintática. Catem o verbo à torta direito para, a partir desse verbo, saberem quem é o sujeito, quem é o predicado desse verbo, de que forma esse verbo ele está ali, ok? Então isso é muito importante. A partir disso, desse entendimento, eu tenho certeza absoluta que você vai gabaritar com a gente aqui no Gabaritagel Militar. Eu tô aqui para ver você gabaritar e estar lá no topo também. Beleza, pessoal? Então nos vemos na próxima aula. Tchau!